Fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar. Porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse tratamento, a alegria de estarmos juntos com essa espiritualidade que tanto tem nos amparado. Agradecemos a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, benfeitores, aos guardiões, mais especificamente a Joana de Ângeles e a Divaldo Pereira Franco, por esse livro. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes, e de corpo e alma vamos refletindo, vamos analisando, vamos pensando, ressignificando, ampliando os nossos conceitos. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade de estarmos juntos em seu nome. A Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, que esteja sempre dentro dos nossos corações, para que possamos juntos crescer como seres humanos. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos no capítulo 17 do livro Conflitos Existenciais e o tema hoje é chamado de fobia. Só para vocês terem uma ideia, 20% da população mundial sofre de fobia. Então não é pouco. Se a gente pegar aí mais ou menos 8,5 bilhões de habitantes e multiplicar por 20%, isso são números de estatística, são números oficiais. Nós sabemos que o número é muito mais do que isso. Então 20% da população mundial sofre de fobia. Mas vamos entender o que é fobia. Primeiro, fobia é um medo exagerado. Vamos pensar que às vezes a mente mente e a mente é abstrato, é virtual. Então a mente mente.
Então, quando se fala em fobia, primeira coisa, o que é uma fobia? É um medo específico de algo, de alguma coisa, de uma situação, de um animal, mas é um medo específico exagerado de alguma coisa. Então, fobia é igual a medo? Não. Quando nós falamos em medo, faz parte das nossas emoções básicas. O medo faz parte do instinto de conservação. É um sinal de alerta. O medo que nós temos, que todos os seres têm, o ser humano tem, ele faz parte do seu processo evolutivo. Instinto de conservação. No nosso caso, especificamente, um sinal de alerta. Então, fobia é medo? Não, porque o medo é algo natural, normal e saudável. Então, fobia não é medo, não é medo. Você tem um medo protetivo, natural, e você tem um medo psicológico. Nós sofremos muito mais do medo psicológico do que do medo normal, natural. Então, tem o medo protetivo, natural, e o medo chamado bloqueador. Esse medo bloqueador é que realmente nos faz mal. Então, a diferença entre medo e fobia é que a fobia está relacionado com um fato ou um fator específico. É o medo irracional, exagerado. Você às vezes não consegue nem explicar aquele medo que você tem daquela situação, porque você percebe que está fora de controle. Está fora de controle. Então, o medo se transforma em fobia quando? Porque fobia, na essência, também é medo, na essência. Mas em que momento o medo natural, aí é medo natural, ou medo bloqueador, se transforma em fobia? Quando ele é desproporcional ao estímulo que interfere na vida pessoal, na vida profissional, na vida social da pessoa. Então, quando que o medo se transforma em fobia? Quando ele se torna exagerado, desproporcional ao estímulo, desproporcional ao ponto de interferir na vida pessoal, na vida profissional e na vida social da pessoa. Aquela fobia atrapalha. Aonde ele estiver, se ele estiver na casa dele, se ele estiver na sociedade, se ele estiver trabalhando e acontecer aquele fato específico, seja qual for, ele sai do controle. Ele sai do controle. Há toda uma alteração fisiológica, emocional em cima daquele fato. Então é um medo exagerado, é um medo desproporcional, que se não cuidado, não trabalhado, se não ressignificado, se não administrado, pode se transformar em uma síndrome do pânico. Veja, medo vai para a fobia, que se não cuidada, se transforma em síndrome do pânico. Olha o tamanho do problema que nós temos na frente. Então veja, um transtorno de ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente. Um transtorno. Então nós vamos entender que a fobia é um transtorno de ansiedade, que você sofre por antecipação, frente a uma situação, que você superdimensiona aquela situação. Superdimensiona. Então veja, um transtorno de ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente. Persistente a um objeto. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser um inseto, pode ser uma situação. Uma situação que, na maioria das vezes, ou para a maior parte da população, não seria um problema. Seria algo facilmente contornado. Facilmente contornado. Mas, para quem sofre desse transtorno fóbico, não é facilmente contornado. Não é facilmente. Há todo um processo de alteração fisiológica. Então, frente àquela situação, taquicardia, boca seca, tremores, dificuldade de respirar, sudorese e ansiedade. Frente àquele objeto, aquele inseto, aquela situação,
Olha o que acontece no corpo, no emocional, no psicológico. Olha as alterações psicológicas, fisiológicas que acontecem de uma pessoa frente a uma situação específica. Mas ela própria percebe que nem era para tudo aquilo. Nem era para tanto aquilo, só que é desproporcional. É um descontrole sobre aquela situação. Então vamos lá. Existem 3 tipos de fobias. Então a fobia, quando se estuda sobre fobia, existem 3 tipos. A fobia específica, o que é específica? É um estímulo externo. Uma situação que sai do controle da pessoa, que ela não provoca aquela situação, então é um estímulo externo. Então ela, de repente, ela se vê dentro de uma situação que ela não tem controle emocional para aquilo. Então é chamado de fobia específica. Você tem a fobia social. A primeira é específica. A segunda é social. É de uma exposição pública. As pessoas sentem verdadeiro temor de se expor de forma externa, pública, de ser humilhado, diminuído, de não fazer bem, enfim, as pessoas não querem se expor. Isso é uma fobia? É, não deixa de ser. Então toda vez que a pessoa tem que falar em público, há toda uma alteração fisiológica e emocional. Às vezes ela conhece o conteúdo. Às vezes, conversando sobre o assunto, ela conversa normalmente. Mas se ela tiver que ficar na frente de um público falando sobre aquele assunto, trava. Isso chama-se fobia social. Quando a pessoa ela tem que se expor ao público. A fobia específica é um estímulo, aqui está de forma generalizada, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações que se classificam como específica, e tem aquela chamada agorafobia. O que é agorafobia? Estar com pessoas dentro de elevadores, transportes públicos, filas, locais fechados. As pessoas se sentem apavoradas frente àquela situação. Então há algumas alterações fisiológicas frente a esse terceiro tipo. Os 3 acontece a mesma coisa. Então a primeira, específica, segunda, social, terceira, agorafobia. É o que está acontecendo naquele momento. A pessoa entra num elevador que tem mais gente, ela começa a sentir. De repente ela está num transporte público, ela está numa fila, ela está no meio de um trânsito, e você percebe que ela começa a passar mal. Isso é fobia. Isso é fobia. Por quê? É um fato normal, não é? Está dentro de um elevador, no trânsito, em uma fila, num local fechado. Se você está vivendo em sociedade, isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Então são fatos comuns, normais, naturais, mas que para a pessoa não é normal, não é natural. Ela se sente mal. Há todo um processo de alteração psicológica e fisiológica em cima de psicológica e filosófica. Coisas que para nós, às vezes, entrar dentro de um elevador é tranquilo, para algumas pessoas não é nada tranquilo. Para nós ficar numa fila, às vezes, é tranquilo, para algumas pessoas não é nada tranquilo. Isso é uma fobia. Como que ela está classificada? Agorafobia. Algumas pessoas falam em público, outras pessoas não querem nem ouvir falar nesse assunto. Sim ou não? É mais comum do que a gente imagina. Isso é uma fobia. Mas isso é um problema exatamente? Não necessariamente. Quando que passa a ser um problema? Quando está atrapalhando a vida social, profissional, familiar da pessoa. Deu para você entender? Imagine uma pessoa que faz parte da profissão dela falar em público. Aí é um problema. Aí é um problema. Deu para você entender? Então a fobia se torna um problema quando? Quando ela atrapalha a vida da pessoa, seja em que setor for. Quando não atrapalha, é algo controlado. Ela sofre até com aquilo, mas é algo controlado. Quando começa a atrapalhar, ela tem que procurar um tratamento.
ela tem que procurar um tratamento. Tudo bem? Vejam, quais são as causas? São muitas causas. Eu trouxe aqui as causas principais de um transtorno fóbico. Traumas, ou desta existência, ou de existências passadas. Às vezes crianças pequenas que ficam expostas a algumas situações, e dentro daquelas situações ficar fechada, por exemplo, de repente um castigo, alguma coisa nesse sentido, onde você fecha a pessoa num lugar, ela cria uma fobia de lugares fechados. Então, isso é um trauma. Então, dependendo como a criança for exposta frente a uma situação, ela pode criar uma fobia. Imagine você coloca a pessoa dentro de um lugar que tem uma aranha. Dependendo o medo que ela tem, não importa nem o tamanho da aranha, mas para ela vai ser traumatizante. Então, provavelmente na primeira fase, até os 7 anos, toda criança que é exposta a uma situação complicada, ela pode criar uma fobia frente àquele estímulo. Entenderam? Então, traumas, às vezes de outra existência, também somos espíritos, trazemos traumas de outras existências. Coisas que nós temos a certeza que não aconteceu nada nesta existência que justificasse aquilo, porém você tem um medo de altura, por exemplo, injustificado, e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada nessa existência, mas você tem pavor de altura. De onde vem isso? Então todos nós trazemos traumas dessas existências, traumas de outras existências. Então as fobias, elas não estão só nesta equação de tempo, elas também estão em outras equações de tempo. Processo educacional familiar deficiente. Às vezes, o processo educacional familiar deficiente. De repente, frente a um castigo, fez uma brincadeira, você expõe a criança a um estímulo e ela cria todo o medo em cima daquela situação. Então, às vezes, um processo educacional pode trazer uma fobia? Pode. Às vezes, um susto de uma criança, uma brincadeira de mau gosto de uma criança, ela não consegue digerir aquilo, ela cria um medo daquilo lá. Então, um processo educacional familiar deficiente, expondo crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes a situações que ele não tem controle, não gostou, pode criar um problema. Então, é a segunda causa. Terceiro, filmes, séries, notícias criam um verdadeiro pânico frente a algumas situações. Filmes de terror, por exemplo. Você fica com aquela imagem, você fica com aquela sensação, você fica com aquela energia, séries, notícias, e aquilo vai gerando um medo dentro de você, um medo descontrolado. Então, assiste um filme, assiste uma série, passa um tempo, uma semana, um mês, você se vê numa situação semelhante. Que informação que vai vir? Você começa a sofrer por antecipação. Então, fobias também estão nos filmes, nas séries e nos noticiários. Okay? Esse medo, esse pânico, muitas vezes manipulado para atender outros interesses. Nós sabemos que é assim também. Okay? Algumas expiações, sim. Trazemos algumas expiações, algumas situações para que a gente possa corrigir aquilo dentro de nós. Provas também. Então as fobias também fazem parte de todo esse processo de um planeta de provas, expiações, de uma ressignificação, de uma reavaliação, na busca de uma integridade psíquica. Então essas são as principais causas. Traumas, em primeiro lugar são os traumas. Em segundo lugar, processo educacional familiar deficiente, filmes, séries e noticiários, algumas expiações e provas. Tudo bem? Então essas são as causas da fobia. As fobias mais comuns. Existem mais de 40 fobias classificadas. Já existe uma classificação de 40. Eu trouxe 16, as principais. Dá para a gente se divertir bastante com essas 16. A gente não precisa nem passar desse número, ok? Nem passar desse número.
Então, as fobias mais comuns, não numa ordem de importância, claro, porque isso é muito individual, mas as fobias mais comuns que existem. Aerofobia, medo de andar de avião. Tem pessoas que têm verdadeiro pânico em andar de avião, tem pessoas que não andam de avião. Já ouviram falar desses casos? O que é isso? É uma fobia. Se para ela não há essa necessidade, é uma vez ou outra esporadicamente, ela leva a vida dela. Mas se ela tivesse que viajar toda semana, como é que faz? Às vezes é um outro continente, como é que ela faz? Aí ela precisa de tratamento. Então a fobia passa a ser um problema quando ela atrapalha a vida pessoal, profissional, social da pessoa. Quando não atrapalha, a menos que cause um transtorno muito grave, ela consegue administrar aquilo. Então, uma das fobias mais comuns, chamada aerofobia, medo de andar de avião. Outra, sinofobia, medo de cães. É engraçado isso, né? Tem pessoas que têm medo de cachorro, literalmente falando, não chegam nem próximo. De onde vem isso? De um trauma. Com certeza foi um trauma. Ou dessa existência, ou de uma outra existência. Mas isso chama-se sinofobia. Acrofobia, medo de altura. Tem pessoas que têm verdadeiro pânico de ficar perto de alguma coisa, ou subir em uma escada, ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Toda vez que ela, ou mesmo passar por cima de uma ponte, que ela percebe que existe uma distância, ela se sente mal. O quê? Isso aqui, ó. Algumas têm taquicardíacas, a boca fica seca mesmo, tremores, dificuldade de respirar, sudorese, ansiedade e outras coisas. Então, frente a um transtorno, seja ele qual for, qualquer fobia aqui gera isso daqui, tá? Qualquer fobia. Claustrofobia. O que é a claustrofobia? Lugares fechados, ok? Medo de lugares fechados. De repente você está num lugar que você percebe que não há. Você começa a sentir tudo aquilo. É medo, isso chama fobia. É um medo exagerado? É. Tudo isso aqui, ó, aerofobia, sinofobia, acrofobia, medo exagerado. Então, toda vez que se falar em fobia, vocês se relacionam com um medo desproporcional, exagerado, que se não cuidado, não trabalhado, pode evoluir para uma síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico? É uma incapacidade de ação. Chega uma hora que você paralisa frente àquela situação. Literalmente falando. Você acaba estagnando, você não sai do lugar. Ok? Zoofobia. Medo de animais peçonhentos. E de outros animais também. Chama zoofobia. Claustrofobia. Medo de falar em público. Nictofobia, medo do escuro. Se você deixar, às vezes, uma criança no escuro, ela pode criar essa fobia. Às vezes, num castigo, uma situação assim, você fechar ela num lugar fechado, no escuro, você pode gerar uma situação, sem dúvida nenhuma. Ok? Aracnofobia. Medo de aranha. Não importa o tamanho da aranha, tá? Uma aranha já é suficiente para as pessoas ficarem apavoradas, estagnadas, não sabe o que faz. Às vezes a aranha é pequenininha desse tamanho, a pessoa trava na frente dela, como se aquele animalzinho fosse fazer alguma coisa para você. Quem tem que ter medo é o contrário, mas somos nós que ficamos estagnados. Amaxofobia, medo de dirigir. Não tem pessoas que têm medo de dirigir? Medo? Isso é uma fobia. Não é um medo natural, é uma fobia. A pessoa tem esse medo exagerado de dirigir. Como é que chama isso? Amaxofobia. Hidrofobia, medo de água. Não entram numa piscina, não entram no mar, não entram numa represa, não entram. Não entram. Medo de água. Veja, dá para vocês perceberem como existem traumas aqui inconscientes?
conscientes e inconscientes. Hematofobia, medo de sangue. As pessoas não podem ver uma gota de sangue que já passam mal. Já ouviram falar disso ou não? Uma gota de sangue já é suficiente para a pessoa passar mal. Medo de sangue. Isso é uma fobia. Tanatofobia, medo da morte. Não da morte exatamente no morrer, mas de funeral, de toda essa situação que gira em torno do fenômeno morte. Então as pessoas não vão no velório, não vão no funeral, porque elas passam mal. Elas têm medo daquilo, medo daquilo. Elas não se sentem confortáveis. E gera toda essa situação. Isso é uma fobia, ok? Astrafobia. Astrafobia, medo de trovões e tempestades. Medo de trovões e tempestades. Então começa a trovejar, você percebe que a pessoa começa a passar mal. O que é isso? É uma fobia. Autofobia, medo de ficar sozinho. Tem pessoas que não gostam de ficar sozinho, não gostam, não se sentem confortáveis, sentem-se mal quando estão sozinhos. Isso é uma fobia, ok? Criofobia, medo do gelo, do frio. As pessoas têm muito medo de passar frio, muito medo do gelo, vamos dizer assim. Chama como? Criofobia. Então essas fobias, elas são tratadas, elas são trabalhadas, mas elas têm como razões um trauma. E essa daqui, que o nome mais comum é blatofobia, medo de barata. Ele tem um nome mais técnico, catsaridafobia, esse é o nome mais técnico, mas é conhecido como blatofobia. Alguém tem medo de barata aqui? Nojo. Se vocês virem uma barata aqui, o que vai acontecer? Olha interessante. Olha que interessante, tá? Blatofobia é o medo de barata. É uma das mais comuns. Uma das mais comuns. O que leva um ser humano a ter medo de uma barata? Né? É uma boa pergunta essa, né? É uma boa pergunta, porque você fala, tá, tem pessoas que têm verdadeiro pavor de barata, que vê uma barata vira um escândalo. Já viram isso ou não? Já assistiram uma cena dessa ou não? Né? É verdadeiro, faz um escândalo, sobe na mesa, faz qualquer coisa, né? Berra, grita. Nossa, o que está acontecendo? Era uma barata. Era uma barata. Mas não é uma pessoa, isso é comum. Né? Você começa a conversar com as pessoas, sempre tem um ou outro. As outras aqui é mais difícil você achar, você até acha. Mas quando você fala em blatofobia, medo de barata, é mais comum do que a gente imagina. Aí a pergunta vem, o que leva um ser humano a ter medo de barata? E reagir daquela forma. É um medo exagerado? É ou não é? É desproporcional? É, porque depois até a própria pessoa ri da situação. Porque ela percebe que é desproporcional a reação. O escândalo foi muito além da conta. A barata se assustou mais do que a própria pessoa. Não é isso? Aí vem a pergunta, por quê? Primeiro que ela não é um bichinho bonito, começa por aí. Não tem nada de estético ali. Tem duas anteninhas articuladas que ficam assim, né? Uns olhos esbugalhados, então não é esteticamente falando, não é um animal bonito. Fato. Mas será que é só essa a razão? Tem tantos animais que também não são bonitos e não causam isso em nós, então não é uma questão de beleza aí. A própria mariposa também não é bonita e nem por isso nos traz essa situação. Então a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, será que é por causa da aparência dela que causa todo esse transtorno? Ou será que tem alguma coisa além da aparência? Porque animal por animal tem vários outros animais que também não são nada bonitos e nem por isso geram esse transtorno. Então não é somente a aparência. Vamos lá. Qual é o habitat natural da barata? Primeira coisa, o esgoto, não é isso? O lixo.
lugares escuros e úmidos. Sim ou não? Então veja, para um ser humano, quando ele raciocina, quando ele pensa, esgoto, lixo, lugares escuros e úmidos, o que vem de primeira mão para vocês? Não é isso? É algo repulsivo. Quando você fala para qualquer ser humano, pensa num esgoto, é algo repulsivo. Lixo, num lugar úmido. Aí você junta tudo isso. O esgoto, o lixo, um lugar úmido e escuro. Da onde que vem a barata? E ela se enfia por qualquer fresta e aparece do nada. Não é assim? E aparece do nada. Então, esse pavor que nós temos da barata, né? Essa fobia que nós temos da barata, é justamente, não exatamente pelo bichinho em si, ok? Mas o que ele representa no nosso subconsciente. Da onde ele vem, que é um lugar de doença, é um lugar sujo, esgoto, úmido, escuro, que é o habitat natural dela. Mas para nós, seres humanos, lugares assim são lugares doentes. São lugares, desculpa, né? Que estão de alguma forma contaminados. Então nós ligamos, até de forma inconsciente, a barata com esses lugares. E aí vem essa imagem no nosso inconsciente. Por isso que nós temos toda aquela repugnância, aquele pavor, aquele nojo da barata. Porque é muito mais o que ela representa do que propriamente o bichinho em si. Tudo bem? Entenderam? E isso chama-se blatofobia, o medo de barata. Aí tem um detalhe, né? Ela já estava lá na época dos dinossauros, né? Começa por aí. E ela suportaria uma explosão nuclear e nós não. Nem um ser humano, nem um ser vivo vai suportar. Mas ela vai estar ali firme e forte. Firme e pode ter certeza. Ela aguenta 200 vezes mais a radiação. 200, nós não aguentamos nenhuma. Ela suporta 200 vezes mais. Numa explosão atômica, ela vai sobreviver. Ela já veio da época dos dinossauros. Olha da onde ela vem vindo. Ok? Ela tem milhões e milhões e milhões de anos, muito antes do ser humano. Né? O ser humano está no planeta Terra entre 200 e 250 mil anos. A barata já está muito antes disso. Mas põe milhões e milhões de anos antes disso. Na época dos dinossauros, eu só não sei se o tamanho dela era igual, tá? Acho que era um pouquinho maior. Desconfio que seja um pouquinho maior naquela época. Tudo era... Pode falar. Essa antipatia pela barata, a lógica que você utilizou, é uma lógica mais para uma pessoa já com uma consciência, uma adulta, né? Sim. Tem criança que não sabe o que é lixo, não sabe o que é esgoto e morre de medo, né? Sim. O que acontece? Todo o nosso comportamento a gente aprende. Então, se dá uma barata para uma criança recém-nascida, ele acha curioso, né? Mas o que acontece? Ele aprende a ter medo. Ele vê alguém subindo em cima do sofá e gritando para o bicho, aí ele fala, meu Deus, aquilo ali é perigoso. A partir dali, ele aprendeu a ter medo. Entenderam? Porque se você dá para uma criança pequena, ela não sabe exatamente o que é aquilo. Ok? Mas se ela vê um processo educacional familiar deficiente, frente a uma barata, que todo mundo sobe na mesa e grita e berra, a criança olha para aquilo, nossa, né? Aí vai relacionar com a barata, ele vai criar uma situação ali. Ele vai relacionar. Então a barata nos traz do ambiente que ela vive, nos traz das experiências que nós vimos com pessoas em relação à barata. Então existem traumas, existe um processo educacional familiar deficiente da própria sociedade, ok? E também existe a questão do habitat. Então por isso que a barata ela faz tanto estrago. Porque você tem vários fatores envolvidos nesse sentido. Sendo que em alguns países, né, aí é uma questão de cultura, não estamos questionando nada, mas ela é fonte de alimento. Nós sabemos disso. Que alguns países
utilizam a barata como fonte de alimento. Tá? Então vejo como é uma questão cultural também. Cultural também. Né? Para eles, eles enxergam a barata de uma outra forma, de um outro jeito. Tinha um diretor da empresa que trabalhava que ele tinha medo de barata, né? Ele falava para ele se tinha medo de barata, falou, não, eu respeito. Ah, então mudou, agora não tenho medo, eu tenho respeito. Né? Então a gente começa a perceber que essas fobias que todos temos, se vocês pararem para pensar, né, à medida que eu fui falando, vocês foram relacionando algumas, sim ou não? 1, 2, 3, 5, mas nós fomos relacionando. Olha, realmente, frente àquela situação, eu também não me sinto confortável. Frente àquela situação, além de não me sentir confortável, vira um pânico. Vira um pânico. Então existem situações que nós não nos sentimos confortáveis, porém é administrável, e situações que não é nem administrável, é um processo às vezes inconsciente, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida em sociedade, mas nós não conseguimos administrar isso. Todas têm uma razão, todas têm um porquê. No caso da barata, você tem várias razões aí, desde trauma, desde processo educacional familiar deficiente, desde o que ela simboliza, desde de onde ela vem, qual é o habitat, desde a sua configuração, que também não é bela. Então você junta vários fatores, você consegue explicar uma fobia. Então a fobia, né, que é um medo exagerado, então o medo não é problema nenhum, a fobia se torna, porque ela incomoda. Ela pode até de alguma forma travar a sua vida e criar situações às vezes fora de controle. Frente a uma situação, você vê uma barata e gera todo aquele pânico, ok? Então quando nós falamos em fobias, nós vamos entender o que aqui também? Que pode se tornar um distúrbio incapacitante, se não trabalhado, se não cuidado, se não gerido, se torna um distúrbio incapacitante. Quando nós falamos em síndrome do pânico, né, antes da síndrome do pânico tem o ataque de pânico. O que é o ataque de pânico? Né? Dá para ter um ataque de pânico frente a uma barata? Dá. Ou frente a qualquer outra situação aqui? Sim, sem dúvida nenhuma. Então o que é o ataque de pânico? É o momento. É a situação que está acontecendo. Isso é um ataque de pânico, que deixa a pessoa completamente fora de si. Completamente fora de si. Você percebe que ela perde todo o controle psicológico, às vezes até motor, frente àquela situação, frente ao ataque. Então o ataque de pânico é o momento. A síndrome do pânico é o medo de ter medo. Deu para você entender ou não? Então a síndrome do pânico é a preocupação com o momento. Quem já teve, né? Ataque de pânico, é uma coisa. Aí a pessoa sofre de síndrome de pânico. Ela volta, será que eu vou ter medo novamente? É o medo de ter medo. É o medo, é a preocupação com o momento. Então, síndrome do pânico são crises repentinas de ansiedade aguda, marcada por muito medo e desespero. Então, síndrome do pânico, como conceito, é o medo de ter medo. Síndrome. O ataque é o momento. E o ataque de pânico, como nós já conversamos outras vezes, pode acontecer até dormindo. Não necessariamente frente a uma situação. Não necessariamente. Ok? Então, a fobia, se não trabalhada, pode virar uma síndrome do pânico? Pode. Claro que pode. Então temos que olhar para as nossas fobias, entender de onde elas vieram, até que ponto ela está me atrapalhando na minha evolução profissional, social, familiar. E aí começa todo um trabalho nesse sentido. Pode levar a pessoa ao isolamento? Sim. Sim. O isolamento e até a depressão. Veja, é muito mais grave do que a gente imagina. É muito mais grave. Então a pessoa, quando ela tem uma fobia, que ela não consegue trabalhar, gerir, administrar, e ela vai se fechando. Imagine vocês uma pessoa que tem esse tipo de fobia, agorafobia. Como que ela vive?
Vamos pensar nessa situação. Como que ela vive em sociedade? Como que ela vai nos lugares? Se ela tem esse problema. Aí ela sabe que tem esse problema, ela sabe que passa mal, mas o que que ela faz? Não faz. Espera aí. Ela simplesmente se isola. E à medida que ela vai se isolando, o que que vai acontecendo? Ela vai deixando de conviver. E à medida que ela vai deixando de conviver, o que que vai acontecendo com o seu psicológico? Ela vai definhando. Há um definhar existencial quando nós nos isolamos frente a uma situação. Então, se não tratar disso aqui, ó, vai gerar o quê? Uma depressão por isolamento. E o que acontece? O que acontece quando uma pessoa ela decide se isolar do mundo? Ou ela decide ficar só naquele mundinho dela? O que acontece? Vai gerando o quê? Transtorno. Ela vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, cada vez mais. E aí ela vai perdendo as suas referências. E ela vai criando o que aí? Uma série de transtornos, uma série de problemas de convivência, vai perdendo referência. Então, esse tipo de fobia aqui, ó, é muito mais grave do que a gente imagina. Existem pessoas que estão internadas em função disso aqui, ó, porque deixaram a coisa evoluir. Chega um momento que ela perde completamente o seu contato com a sociedade. Ok? Mas como tratar uma fobia? E aí? Sabemos que temos, agora vamos ter que avaliar até que ponto está nos atrapalhando e vamos chegar à conclusão que sim, está me atrapalhando no meu desenvolvimento. Como é que seria a psicoterapia? Como é que seria o tratamento de um transtorno fóbico que esteja gerando uma incapacidade, que esteja gerando, de alguma forma, uma incapacidade de ação? Como seria essa terapia? Buscando os traumas. Primeira coisa é entender que todos nós trazemos traumas, todos nós trazemos deficiências, todos nós trazemos medos, todos. Não tem ninguém que não traga, ok? Através de uma psicoterapia, o que você vai reavaliando, avaliando, trazendo aquela situação que às vezes está no subconsciente, está no inconsciente, para aquele momento, para poder ser ressignificado. Nós precisamos fazer o quê? Ressignificar o momento, a situação. Oi? Tem que ter. Tem que ter. Não, tem que ter aceitação. Tem que ter aceitação, né? Aliás, todo tratamento, você tem que ter aceitação. Primeira coisa, né? Todo tratamento começa com uma autoaceitação. É aquela diferença, uma vez que nós falamos, né? Qual é a diferença de um espírito de provas e expiações para um espírito de regeneração? Primeiro que diferença não existe. Os dois são espíritos, ok? Só que provas e expiações não têm aceitação. Regeneração tem aceitação. Os problemas são os mesmos. A doença é a mesma. O trauma é o mesmo. Estamos no mesmo planeta. Provas e expiações não aceita. Regeneração aceita. Então a aceitação, sem exagero, eu diria que é 50% do tratamento. Sem exagero. Toda vez que nós aceitamos uma situação, 50% do tratamento, de alguma forma, já está acontecendo. Existe algo, se você já ouviram falar, chamado de epigenética. Já ouviram falar? Epigenética. Epi vem de além, acima, genética. O que é uma ciência, tá? É uma ciência. O que a epigenética fala? Que através dos nossos pensamentos, nós conseguimos, de alguma forma, até um certo ponto, claro, alterar a nossa constituição genética. Olha que interessante. Por quê? Tem tudo a ver com fobia isso. Pare para pensar.
A mente é quem produz o pensamento. Quem produz o pensamento não é o cérebro, é a mente, ok? Onde está localizada a mente? Mente, consciência, espírito são sinônimos. É um todo. A mente é um todo. Ela não está exatamente num local. O cérebro está localizado. A mente, ela é abstrata. O cérebro é concreto. Tudo bem? Diferença entre mente e cérebro. A mente é algo abstrato, está em um todo. Eu posso chamar a mente de espírito, de consciência. Eu posso ter vários sinônimos para falar a mesma coisa. O cérebro é a parte material. É físico, está localizado na caixa craniana. O que o cérebro é, na essência? Um processador de informação. O que o cérebro faz? Ele processa, ele não cria nada. Quando nós falamos em processador, nós lembramos do processador do computador, sim ou não? Tem processadores que são capazes de fazer 1 milhão de contas em 1 minuto, um exemplo. E fazem. Mas ele não cria os números. Ele não cria as informações. São impulsos elétricos. Se você não colocar números, ele não faz. Ele vai processar em cima de um dado. Ele precisa desse dado. Porque ele é um processador. O cérebro é um processador. O cérebro não produz nada. O que ele vai fazer? Ele vai processar o pensamento. Ele vai materializar o pensamento. Quem faz isso é a mente. E como é que a mente faz isso? Através de impulsos. Impulsos elétricos, assim como o processador do computador é um impulso elétrico também. O cérebro tem impulsos elétricos e reações químicas. Então o que acontece no cérebro é algo chamado eletroquímico. É um impulso elétrico que em algumas situações se transforma em reações químicas. Por que em algumas situações? Isso daqui é um livro, certo? Isso é um impulso elétrico. Todos vocês reconheceram isso como um livro. Toda a parte objetiva é um impulso elétrico. Gostaram do livro? É uma reação química. Entenderam ou não? É subjetivo. Então, as reações químicas é algo subjetivo. Quando o livro ou qualquer objeto é algo objetivo, é um impulso elétrico. Então, o que a mente faz? Ela produz essa informação. O que o cérebro faz? Processa essa informação. Entenderam? É o que acontece. Então, a mente tem essa situação. É a mente que tem. Joga a informação por um impulso elétrico, aí ele transforma um impulso elétrico em palavras, em pensamento. Então, o pensamento ele é matéria. O pensamento ele é matéria. Ele tem todas as características da matéria, o pensamento. Ele pode ser medido, ele pode ser controlado, ele pode ser pesado, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem densidade. O pensamento tem. Por quê? É uma transformação de um impulso elétrico em uma matéria. Tudo é energia. É uma energia que se transforma em outra energia. Entenderam ou não? A mente produz uma energia, o cérebro pega aquela energia e transforma em outra energia. E aí nós vamos transformando essa energia em outras energias. É assim que funciona. Então, a mente de uma pessoa que está passando por essa ação, ela produz isso. O cérebro decodifica isso. Ele vai dar cor, imagem, ele vai dar estrutura, palavra, ele vai gerar tudo isso dentro de nós. Então, o tratamento começa pela questão traumática. Primeira questão para se tratar qualquer fobia é a questão traumática. Da onde vem esse medo exagerado, desproporcional? Qual é esse trauma? É consciente ou é inconsciente? Veio dessa existência ou não? Foi fruto de uma educação deficiente ou ficou exposto a uma situação, às vezes nem tanto na questão da família, mas pode ter acontecido na escola, por exemplo. Aí você vai buscar aquele trauma, que às vezes tem 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você traz aquele trauma e vai ressignificar aquele. Não é apagar, não tem como apagar. Nada é para ser apagado.
Tudo é para ser ressignificado. E você vai olhar aquilo de um outro jeito, de uma outra forma. É uma questão familiar? É uma questão familiar. Você vai trabalhar todo esse aspecto familiar para tentar reverter aquela situação. É uma questão de você ficar exposto a filmes, a séries, a estímulos externos que vão alimentando essa fobia. Tem programa da televisão que eu já até apelidei já de Boletim do Apocalipse. Só fala em desgraça, não é isso? Parece um boletim, só sabem falar em desgraça. Isso pode gerar uma fobia? Pode gerar um pânico? Pode gerar um medo? Porque se você ficar ligado naquilo o tempo todo, que tipo de informação você fica com você? Que tipo de energia você está assimilando, digerindo? Só que existe um problema, nós não temos estrutura emocional, espiritual ou psicológica para digerir tanto, eu vou usar a palavra agora, tanto lixo. Não temos. Não temos. E aí começa a criar a nossa mente, começa a criar situações, fugas psicológicas e vai gerando fobias. Entenderam? Então nós estamos expostos diariamente a 1 milhão de informações. Já repararam ou não? Como é que era isso há 50 anos atrás? Nós não tínhamos tantas informações assim. Não tínhamos, não chegavam para nós esse volume de informações. E hoje chega um volume de informações por minuto. Não é nem por hora mais, é por minuto. Será que nós temos estrutura psicológica para absorver tudo isso, sabendo que mais da metade disso é puro lixo? É puro lixo mental, fuligem mental. Se tudo é pensamento, se tudo é matéria, vocês imaginem que esse lixo, ele se forma na atmosfera como uma espécie de fuligem mental. Você sabe o que é fuligem? Aquele pozinho preto, fininho, né? Que sai às vezes dos pneus do carro, fica aquele pozinho preto impregnado, chama-se fuligem. Okay? Só que essa fuligem vem de outra causa. A fuligem mental. O que é a fuligem mental? É isso que nós produzimos. Essa fuligem mental vai impregnando, vai nos impregnando. E de alguma forma vai tampando os poros, onde o nosso corpo respira. E aí nós vamos adoecendo. Então, quando se fala em epigenética, o que está acima da genética, é saber que através dos nossos pensamentos, dos impulsos elétricos, eu posso mudar ou alterar ou amenizar a estrutura dos meus genes. Questão 909 do Livro dos Espíritos. A questão 909 do Livro dos Espíritos fala uma coisa muito interessante. Pergunta se somos capazes de mudar, né, desta forma. Eu até vou ler para vocês. Pega aqui o Livro dos Espíritos para mim. Eu vou ler a questão e a pergunta vai ficar a pergunta e a resposta. Pega o Livro dos Espíritos para mim. Diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Vou repetir a pergunta. 909, Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta: sim. Vírgula. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, ele não falou aqui que faltava a força do pensamento. Ele falou que faltava a força de vontade. Então, o que tem a ver vontade com o pensamento? Você cria o pensamento, você processa o pensamento, mas você tem que dirigir o pensamento, você tem que direcionar o pensamento. Então, a força de vontade, a força faz com que você consiga alterar, amenizar a nossa estrutura genética. Porque cada célula do nosso corpo físico, são mais de 60 trilhões, está ligada aos nossos pensamentos.
está ligado aos nossos pensamentos. Então, só que tem um probleminha aí. Nosso sistema imunológico está atrelado a tudo isso. Nosso sistema imunológico está atrelado a tudo isso. Então, significa que um pensamento positivo vai resolver a questão? Não. Mas pensar insistentemente e persistentemente, eu vou alterando a minha estrutura cerebral. É um processador de informações, entenderam? Quando eu falei que a mente é um processador, que produz a informação e o cérebro é um processador, então o problema não está no cérebro, ele vai processar a informação que chega. Se eu tiver vontade, força de vontade, se eu insistir e persistir, eu consigo mudar a minha realidade. Está aqui, ó, questão 909 do livro. O que me falta é força de vontade. Ao contrário também funciona. Sim, claro. Eu posso, nós podemos, Sim. então, eu posso acreditar nisso, que com o nosso pensamento negativo, do jeito que o pessoal, eu posso atrair um convite? Pode. Se vocês pararem para pensar, num planeta de provas, né, em provas e expiações, estamos em expiações, estamos em provas, estamos em missões. Querendo ou não, ela não foi a única, talvez não seja nem a última, gostaria que fosse, mas talvez nem seja a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, mas isso faz parte também do nosso processo, que não necessariamente, mas que de alguma forma nós provocamos isso. Que de alguma forma. Não necessariamente. Ok? Então quando você começa a falar dessas estruturas virais, que desde a AIDS, né, de 1980, até antes disso, vocês vão ver que tudo isso está muito vinculado à natureza. Somos a natureza. E os desmandos, desrespeitos, desconsiderações dos últimos 100 anos ia gerar, sem dúvida nenhuma, uma situação. Era só uma questão de tempo. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Então nós acabamos chamando para nós, através dos nossos pensamentos, situações e experiências. Existe uma frase que diz o seguinte: nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. São as nossas experiências. Você chama a experiência. Então essa ciência chamada epigenética está falando exatamente isso. Você pode, se você quiser, mas não é desejo, é vontade. Lembram da diferença ou não? Não é que eu tenho desejo de mudar, é preciso ter vontade de mudar. Então se você quiser, você pode amenizar, você pode de alguma forma até alterar a sua estrutura genética. Por quê? Porque o cérebro, que é mecânico, vamos dizer assim, que é real, que é concreto, ele vai processar a informação. Ele não é responsável pela informação. Quem é responsável pela informação é a mente, é o espírito. Ele vai jogar isso e o cérebro vai transformar através de impulso. E ele pega isso e transforma. É a função dele. Ele processa. Então podemos mudar? Podemos. O que nos falta é a vontade. Tudo aquilo que eu penso intensamente e insistentemente fortalece a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Entenderam ou não? Porque se torna inconsciente. O que você está fazendo com o seu cérebro aí? O nome científico é neuroplasticidade autodirigida. Esse fenômeno que eu estou falando para vocês tem um nome. Neuroplasticidade autodirigida. O que é neuro? Vem de neurônios. Plasticidade é uma conformidade, é uma modificação autodirigida. Então, neuroplasticidade autodirigida é a vontade insistente e persistente que eu tenho frente a uma realidade. Entenderam ou não? Lógico, tudo isso dentro das leis maiores, é evidente. Existe um conjunto de leis maiores, a lei do equilíbrio, por exemplo. Você pode desejar o que você quiser. Se estiver dentro da lei do equilíbrio, sem problema nenhum.
Tudo que você desejar que esteja fora da lei do equilíbrio não vai acontecer, evidente. É um conjunto de leis que nós temos. Então, na neuroplasticidade autodirigida, eu posso tratar uma fobia? Tudo isso para chegar aqui, no tratamento, na psicoterapia. Então, através, claro, de auxílio de um psicólogo, de um psicoterapeuta, até de um psiquiatra, de profissionais da área, eu posso tratar isso? Devo. Mas é através da neuroplasticidade autodirigida que eu vou fazer parte do tratamento. Vou fazer parte do tratamento. Como? Revendo conceitos, reavaliando diretrizes, ressignificando sentimentos. Então, à medida que eu estou ressignificando, que eu estou reavaliando, que eu estou reconsiderando, eu estou mudando o impulso. Deu para vocês entenderem ou não? Eu estou mudando o impulso. E à medida que eu vou mudando o impulso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, aquele impulso começa a ficar automático. Meu cérebro vai processar esse impulso, vai jogar para as minhas células. E elas passam a trabalhar em cima daquilo. Entenderam? Não é milagre, não é um passe de mágica. Hoje as ciências, as ciências psíquicas já estão comprovando essa realidade. Comprovando. Quer ver uma outra realidade que já foi comprovada há mais de 20 anos? As pessoas enfermas que têm espiritualidade reagem muito melhor ao tratamento. Isso já é uma teoria de 30 anos. Já fizeram esse teste no mundo todo, em várias universidades. Já foi comprovado isso. Todas as pessoas enfermas que trazem dentro de si uma espiritualidade, seja qual for, elas reagem melhor ao tratamento. Elas se curam mais rápidas. O que está acontecendo aí? Qual é a diferença? Neuroplasticidade autodirigida. Elas estão colaborando através dos seus pensamentos, através da sua fé, com o processo de cura. Então, no caso das fobias, é a mesma coisa. Nós temos, todos temos. Como trabalhar isso? É entender as razões e os porquês. Mas à medida que eu vou melhorando essa razão, meu cérebro vai processar isso de uma outra forma e vai começar a jogar essa informação. É importante manter um padrão? É, claro que é, sem dúvida. Eu preciso, na maioria das vezes, procurar ser uma pessoa otimista? Sim. Sim. Isso vai me fazer bem mais do que você imagina. Meu sistema imunológico vai sofrer as consequências disso? Evidente. Então, uma pessoa otimista e uma pessoa negativista têm sistemas imunológicos completamente diferentes. As doenças, todos estamos expostos, elas vão encontrar campo diferenciados aí. Deu para você? As doenças oportunistas. E de onde vem isso? Da mente. Mas ao mesmo tempo que a mente nos ajuda, a mente mente. O que é a mente mente dentro de uma fobia? A mente está mentindo para você, sim ou não? Você está criando todo um cenário, toda uma situação, toda uma reação extremamente exagerada, desproporcional. Então a mente mente, entenderam ou não? É uma mente enferma. Frente a um estímulo, cria-se uma situação, um exagero, uma desproporção, e aí cria todas essas situações, todos os problemas. Então a mente mente. Então, quando se fala em tratamento, às vezes, precisa até ter medicações específicas. Além da psicoterapia, extremamente emergencial, necessária, você vai precisar de medicações? Sim. Por que nós vamos precisar de medicações? Porque como é que está o nosso cérebro, como é que estão as nossas sinapses, toda a alteração neurológica, frente a um estímulo que vem há anos, que vem há décadas. Então você precisa de, além da psicoterapia, você também, em alguns casos, precisa de medicações específicas para tratar aquela fobia. Que todos temos.
que todos temos. Pois não. Então, quer dizer que a fonte de tudo isso, na verdade, está no Espírito. Está no Espírito. A fonte de tudo. Passando pelas camadas. Isso. A fonte, né, de tudo isso está no Espírito, na essência. Na essência. Quando se fala na essência, nós vamos lembrar aqui de 7 corpos. Temos o corpo físico, temos o duplo etérico, né, que só tem a silhueta, que só tem a silhueta humana, meio esbranquiçado, tá? Então não tem detalhes, o duplo etérico não tem detalhes. Você tem o corpo espiritual, chamado de perispírito, e depois você tem o corpo mental inferior, que é de forma ovalada. Então nesse quaternário inferior, você tem 4 corpos, ok? Onde estão os transtornos? Onde estão as mágoas, os medos, as fobias? Corpo mental inferior. Está ali no corpo, que reflete nas outras camadas de baixo. Deu para você entender? Então o corpo mental inferior joga essa informação para o corpo espiritual, que joga para o duplo etérico, que joga para o corpo físico. Mas é o corpo mental inferior a causa exatamente do problema? Não, aí você vai jogar no ternário, nos 3 corpos. Você tem o corpo mental superior, você tem o búdico e o átmico. O átmico é a essência, o átmico é o espírito, é a centelha, é a fagulha. É aí que estão as situações que vai jogando nos corpos. Entenderam ou não? Mas as nossas traumas, mágoas, fobias, medos, transtornos, estão todos no corpo, registrados materialmente no corpo mental inferior. Dá para tratar ele direto? Não, você tem o corpo físico, duplo etérico, você tem o corpo espiritual, até você chegar nele. Você tem como se falasse, de baixo para cima, ok? De baixo, do mais material, mais grosseiro, até o mais sutil. Então, num planeta de provas e expiações, fobia é algo considerado normal, comum. Não é exatamente normal, mas é comum. Por que não é normal? Porque senão 100% da população teria. Aqui diz que 20% da população. Então é algo comum, não é algo normal. Que vem da onde? De algo exagerado. Então é um transtorno fóbico, é um medo exagerado que, dependendo do caso, precisa de tratamento. Dependendo do caso. E dependendo do caso, pode chegar até numa depressão. O Instituto Cidade, né, trabalha com crianças que têm essa fobia por então, tem. Essa que vem de casa. Né? Sim. Eles trabalham com essa plasticidade. Sim. Então, tem fobia, como que é o nome? Fobia de número, matemática. Olha, é interessante, é um tipo de fobia, por um trauma ou por uma condição familiar deficiente. Precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Exatamente isso. E aí vai, o professor não consegue. Exato. Então, ó, Esse trabalho de cidade faz o trabalho com é uma neuroplasticidade que é feito, né, para reverter ou melhorar essa situação. Então o que o psicoterapeuta faz? Ele reverte essa situação através de terapias, né, através de técnicas específicas, para não resolver ou para amenizar. Deu para você entender ou não? Às vezes resolve, 100%. Às vezes ameniza ao ponto de ficar administrável. Lembra quando você era mais jovem, falava, tinha pavor de matemática? Isso era uma fobia, era uma desproporcional. Não precisava dessa forma. Mas à medida que a gente vai trabalhando, reavaliando, ressignificando, a gente vai percebendo que tudo isso é tratável.
mas precisa primeiro da força de vontade. Entenderam ou não? Não é do desejo, é da força de vontade, que aí significa 50% do tratamento, no mínimo. No mínimo. Então todas as fobias são tratadas, todas amenizadas, todos temos. Planeta de provas e expiações. Mas aqui deu para a gente entender, pelo menos uma parte delas, da onde elas vêm, quais são as causas, quais são os tratamentos, e o que nós precisamos fazer dentro de nós para ter uma vida, pelo menos, mais eficiente, mais equilibrada, com menos fobia possível. Ok? Então, uma boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado. Semana que vem nós vamos falar sobre um assunto chamado coragem. Coragem, pessoal, coragem. 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 Capítulo 18. Coragem. Entendeu? Fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, por mais essa oportunidade, pelo tratamento, pelo abraço, pelo carinho, pelo envolvimento, por tudo aquilo que recebemos. Que possamos estar sempre juntos, em nome de Deus, em nome de Jesus, orientados pela doutrina espírita. Agradecemos sempre o nosso codificador Allan Kardec e todos os livros que vieram depois, a Divaldo, a Joana, por esse momento, a essa casa e todos os seus trabalhadores, a equipe de médicos, enfermeiros aqui presentes, que estão nos tratando, que estão nos amparando e que estão nos dando a certeza que não estamos aqui por acaso, que possamos olhar o mundo, mas principalmente olhar a nós mesmos com um olhar mais humano, com carinho, com respeito e com um abraço fraterno. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.